Olá! É um prazer transmitir o Upcast diretamente da Agrosfera UPL na COP30. Falamos da AgriZone em Belém e hoje o assunto é o Programa Soja Baixo Carbono da Embrapa. E para isso nós temos dois convidados muito especiais. É uma honra receber aqui no estúdio o Celso Moretti. Obrigado, Rogério. Sempre bom estar aqui com vocês. E o Henrique De Biasi. É um prazer estar aqui participando de mais esse podcast. Pessoal, para quem está aí em casa acompanhando, o Soja Baixo Carbono é um dos programas mais estratégicos do agronegócio brasileiro. E eu vou pedir, Celso Moretti, para você fazer um overview do programa. Afinal de contas, você era presidente da Embrapa à época da concepção do projeto, né? Exatamente, Rogério. Soja Baixo Carbono é um dos programas relacionados à agricultura de baixo carbono que nós temos na Embrapa. Eu acho que é importante aqui salientar para você que nos acompanha aqui no podcast da UPL, mais uma vez, né, dizer que o Brasil é pioneiro em programas de agricultura de baixo carbono. Nós temos, além da soja de baixo carbono, nós temos a carne de baixo carbono, café, leite e tantas outras, vinho de baixo carbono e tantas outras culturas, né? O Brasil é um país pioneiro, né, utilizando, e começamos lá atrás, né, utilizando tecnologias, né, como fixação biológica de nitrogênio, como integração lavoura-pecuária-floresta, plantio direto, tratamento de dejetos, enfim, são 7 programas que foram iniciados em 2010, né, para compor o plano ABC, que é o Plano Agricultura de Baixo Carbono. E a soja, então, foi uma cadeia, a principal commodity brasileira, né? Ano passado foram mais de 50 milhões de hectares no Brasil, com mais de 150 milhões de toneladas. Tudo indica que esse ano nós vamos bater esse recorde. E nós apoiamos, então, quando eu ainda era presidente, esse programa, chamamos 7 parceiros e um deles foi a UPL. Então, esse é um programa extremamente estratégico para nós. Henrique, você é o líder técnico do programa Soja Baixo Carbono. Conta pra gente um pouco sobre a dinâmica desse programa e o papel da Embrapa Soja, lá de Londrina, no desenvolvimento dessa iniciativa. Então, o programa Soja Baixo Carbono é, na verdade, um projeto de pesquisa que visa desenvolver, validar, e difundir um protocolo de certificação de terceira parte com indicadores mensuráveis, reportáveis e verificáveis e principalmente de adesão voluntária por parte do produtor. Esse protocolo de certificação ele está sendo planejado para atribuir um selo, que é o selo Soja Baixo Carbono, aos sistemas de produção que comprovadamente têm uma redução na emissão de gases de efeito estufa em relação a uma linha de base, que no caso do soja baixo carbono são os sistemas médios das 5 macro-regiões sojícolas brasileiras. Então a base do programa são 52 anos de ciência de alta qualidade e voltada à sustentabilidade que a Embrapa como um todo desenvolve. Então esse sistema vem, na verdade, agrupar todos esses trabalhos de pesquisa numa iniciativa que visa mostrar para o mundo com números o quão sustentável é o programa, o quão sustentável é a agricultura brasileira. Formidável, Henrique. E Celso, a gente sempre diz que o Soja Baixo Carbono é um dos programas mais sustentáveis para o Brasil, para a descarbonização das nossas cadeias agroalimentares, para a valorização da soja brasileira e parece que ele é importante também para o futuro dos nossos biocombustíveis. É isso mesmo? É isso, Rogério. Hoje o Brasil também mostra para o mundo que é possível produzir combustíveis de forma sustentável e com baixa pegada de carbono, né? Os mais jovens que nos acompanham aqui talvez não saibam, mas nós iniciamos o programa Proálcool em 1978, com a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar. No início era muito difícil, eu lembro, era garoto, meu pai tinha um Gol movido a álcool, e de manhã realmente era muito difícil fazer o carro funcionar
no frio de São Paulo, né? Mais de 4 décadas depois, o Brasil é um dos maiores produtores de biocombustíveis, tanto o etanol quanto o biodiesel, hoje o etanol de cana-de-açúcar, existem outras matérias-primas que podem ser utilizadas, e o biodiesel. O biodiesel, hoje nós estamos com o B15, já a partir de agosto desse ano entramos na produção do B15, que é a adição de 15% de biodiesel na mistura do diesel, e no biodiesel mais de 75% a matéria-prima é a soja. Então, se nós imagina, Rogério e Henrique, se nós estamos falando de um biocombustível, nós estamos falando de sustentabilidade, nós formos usar uma matéria-prima que tem ainda menor pegada de carbono, o Brasil, que hoje é o terceiro maior produtor de biodiesel, ficando apenas atrás da Indonésia e dos Estados Unidos, logo logo vai aumentar a produção e vai ter um biodiesel ainda mais sustentável. Formidável. E Henrique, já que é um programa tão importante, tão estratégico para o agro, qual que é o andamento dele atualmente, qual o status e quais as próximas fases, E Henrique, já que esse é um programa tão estratégico, eu gostaria que você dividisse conosco o status do programa e quando deve ocorrer aí a primeira certificação para valer dessa produção brasileira. Sim, Rogério, nós estamos em fase final de elaboração e validação do protocolo, para quem está nos vendo e nos ouvindo, nós estamos nos cercando de todos os cuidados técnicos e científicos para que a metodologia realmente reflita a realidade da agricultura brasileira. Para isso, nós temos 67 unidades piloto em fazendas que vão do norte ao extremo sul do país. Então, com base nessas unidades de validação, agora a gente está ajustando as primeiras versões do protocolo, e a expectativa é que a primeira certificação ocorra na safra de 26, 27, que é o ano que vem. Então essa é a nossa expectativa, Sempre lembrando que nesses resultados preliminares que a gente tem obtido nas unidades de validação, realmente os dados são excelentes, muito promissores. Nós temos aí cases com redução de 30% na pegada de carbono, só considerando o carbono evitado. Se nós considerarmos as remoções, que ainda está em andamento essa parte, via fixação do carbono na matéria orgânica, a expectativa pelas estimativas iniciais é de aumentar essa diferença para 60% de redução. Então, realmente é algo que vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para mostrar o quão ambientalmente sustentável é a agricultura brasileira, e não somente os produtores certificados vão se beneficiar, mesmo os que não se certificarem, por essa mudança de visão em relação à nossa agricultura, certamente também vão colher bons frutos. Henrique, muito provavelmente isso deve até mexer com o volume de demanda por soja no mercado brasileiro. Mas antes de visitar essa questão contigo, eu vou voltar com o Moretti com um outro ponto. Moretti, hoje, depois passados alguns anos desde o início desse programa, é fácil dizer que essa era uma decisão interessante, que era uma decisão acertada. Mas anos atrás, o que levou você, liderando a Embrapa, a adotar esse caminho do soja baixo carbono? Porque depois da obra muito bem feita, como a Embrapa Soja tem exercido o seu trabalho, fica muito fácil a gente dizer, puxa, que obra acertada, que decisão acertada. Mas lá atrás, o que levou você como presidente da Embrapa a tomar esse caminho e ser uma das pessoas que apoiou essa iniciativa no Brasil? A pergunta é muito boa, Rogério. Eu acho que quando eu fui na COP em Glasgow, COP 26 em 2021, ficou muito claro para mim que o mundo não sabia que a agricultura brasileira não é um problema, mas é uma solução para as mudanças climáticas. E eu voltei com aquilo, enfim, na minha cabeça, falando, puxa, como que nós podemos voltar a mostrar para o mundo
que depois de ter participado de vários eventos na Europa, a COP foi só um deles, mas participamos de um seminário na Dinamarca, depois na Bélgica, em Bruxelas, e depois fomos a Dubai, depois Lisboa, Itália, enfim, Alemanha. Como que nós podemos mostrar? Nada melhor, Rogério e Henrique, do que você ter dados, né? E eu costumo brincar, né, que em Deus nós acreditamos, né? Todos os outros precisam trazer dados, né? Então, quando nós temos dados para demonstrar aquilo que nós estamos colocando, que nós estamos advogando, é muito bom. Então, nós voltamos para o Brasil e começamos a discutir com os especialistas da área. Obviamente que a Embrapa Soja, né, nesse momento, era realmente um player muito importante, né, e trouxemos isso para a realidade de materializar-se nesse programa Soja de Baixo Carbono, que tem 7 parceiros, a UPL, né, como um desses parceiros, né, que está trazendo, né, essa lógica que, como vocês viram aqui, né, o Henrique dizendo, nós vamos reduzir em até 60% a pegada de carbono da soja, né? E está aqui na AgriZone, né? Vocês vejam que em 4 anos nós saímos de uma COP lá em Glasgow, onde não se falava no agro, para uma COP aqui em Belém, né, onde nós temos uma área, né, que todas as COP têm Green Zone e Blue Zone. E essa tem, além da Blue Zone e da Green Zone, nós temos a AgriZone, né, que segundo o embaixador André Lago, é a Disneylândia da COP. Então foi isso. Sem sombra de dúvidas, hoje no agronegócio brasileiro, o programa Soja Baixo Carbono, que é uma parceria público-privada, né, Henrique? Há a colaboração das empresas patrocinantes, tanto no compartilhamento de informações, no engajamento dos produtores que recebem as primeiras unidades de pesquisa do programa e o acompanhamento nos muitos desafios que a pesquisa em campo demanda, né, Henrique? Eu queria que você falasse um pouco da parceria público-privada e de como isso ajuda vocês da Embrapa Soja, que são líderes técnicos do programa, a resolver e avançar com esse programa até fazer dele esse sucesso que todos nós reconhecemos. Certamente o soja baixo carbono só está atingindo esse status, como bem colocou o Celso, né, de em 4 anos estar aqui com uma das iniciativas sendo apresentadas na COP30, né? Só foi possível alcançar, né, esse sucesso devido ao modelo de parceria que foi utilizado. Então, o fato de nós termos junto conosco 7 grandes players, né, do agronegócio brasileiro, incluindo a UPL, incluindo 2 grandes cooperativas, né, do estado do Paraná, o que aproxima a pesquisa e o desenvolvimento do protocolo ainda mais à realidade dos produtores e essencialmente pequenos produtores que fazem parte dessas cooperativas, né? Então isso, sem dúvida nenhuma, tornou o programa muito mais robusto, não somente do aspecto estrutural e financeiro para conduzir as atividades, mas também sob o ponto de vista de pluralidade e de multidisciplinaridade na construção, né, do programa, né? Vejam hoje que as empresas que fazem parte, né, do programa, elas têm contribuído com ideias, com insights de mercado, né, para que realmente a gente consiga moldar o programa para que ele seja execuível e que seja aceito e encaixe, né, dentro de toda a cadeia da soja, né, e de outros produtos. Nós temos que ressaltar também que a parceria, né, ela envolve não somente o setor privado, né? A parceria existe internamente dentro da Embrapa. Então, embora a liderança técnica seja da Embrapa Soja, o protocolo tem sido construído com a participação de praticamente todas as unidades da Embrapa, com destaque especial, por exemplo, a Embrapa Meio Ambiente, que é responsável, né, pelo desenvolvimento de todas as ferramentas de contabilidade de carbono via análise de ciclo de vida, um grupo ali liderado pela doutora Marília, que é simplesmente um dos maiores expoentes mundiais
nessa área, né? Nós temos também outras unidades, né, como a Embrapa Milho e Sorgo, a Embrapa Trigo, né, a Embrapa Algodão, a Embrapa Gado de Corte, que foi pioneira no desenvolvimento da carne carbono neutro e depois da carne baixo carbono, que foi lançada nessa COP, né? É toda uma construção conjunta e que vai culminar, Rogério e Celso, não só na certificação soja baixo carbono, mas na certificação de praticamente todos os produtos da agropecuária brasileira e que fazem parte do mesmo sistema de produção, o que vai baratear o processo de certificação, tornando ao alcance de grande parte dos produtores brasileiros. Celso, você que tem uma vivência internacional do agronegócio muito sólida, né? A gente percebe esse momento que os programas de baixo carbono liderados pela Embrapa no Brasil têm se multiplicado. A gente está nesse momento com o edital aberto do programa Soja Baixa Carbono do trigo, já a gente vai ter do sorgo, do milho, o programa de baixo carbono na carne já é uma realidade. Qual a importância desses programas para o futuro da agropecuária brasileira, o acesso a mercado, comercialização, enfim, como você vê essa esteira de produtos que vem se estabelecendo em torno da descarbonização? Acho que a importância é estratégica, né? O mercado cada vez mais competitivo que nós temos, né? Então, hoje o Brasil, isso é algo que eu já chamei a atenção em vários outros fóruns, nós vendemos quase 80%, se não mais, da nossa soja para a China. Minha avó já dizia, não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? E a soja é um exemplo, mas enfim, nós temos várias outras commodities, né? O Brasil é o maior produtor de suco de laranja, o maior produtor de café, né? Nós hoje somos os maiores exportadores, número 2 em produção de proteína animal bovina, o maior exportador do mundo de proteína animal. Então, essa busca por redução da pegada de carbono, ela, no futuro próximo, eu acredito nisso, ela vai ser um diferencial de mercado para o produto brasileiro. Nesse momento, não é pago nenhum prêmio por isso, né? Mas eu tendo a acreditar e a advogar que esse realmente vai ser um caminho que vamos ter que perseguir. Nós estamos aqui em plena COP, né? A janela de 1,5 grau parece que já ficou para trás, nós não vamos mais conseguir atingir essa janela e o mundo segue preocupado. E aí, Rogério e Henrique, né, o Brasil se torna cada vez mais forte, principalmente o agro, para ir nas próximas COPs e mostrar nós estamos fazendo o nosso dever de casa, né? Não só o nosso país responde por uma percentagem baixíssima da evolução total de gases de efeito estufa, né, mas nós estamos também, né, cumprindo o nosso papel e reduzindo a nossa pegada de carbono. Temos problema? Temos. Mudança de uso da terra, né, a questão de desmatamento ilegal, desmatamento irregular, né, a questão de, enfim, queimadas, a gente sabe que isso existe, mas, por outro lado, o agro, que é o agro mais sustentável do mundo, está fazendo o seu papel. Perfeito. Henrique, você mencionou que o programa já caminhou a passos largos, já houve a publicação, inclusive, da primeira versão das diretrizes técnicas. E agora, quais são os próximos passos do programa Soja Baixo Carbono? Então, os próximos passos do Soja Baixo Carbono é a estruturação, né, de uma plataforma, né, nós já estamos trabalhando nisso, onde seja possível viabilizar, né, todos os cálculos e todas as auditorias que são necessárias para a concessão do selo, né? E também a parte de credenciamento de certificadoras de terceira parte, né? Posteriormente, né, feita essa parte, nós também pretendemos abrir um fluxo contínuo de treinamentos, né? Não só para auditores de certificadoras, mas também para técnicos, né?
de cooperativas que estão na consultoria e de empresas dos mais variados setores para que eles entendam o protocolo, né, e para que eles possam, o mais rapidamente possível, adequar os sistemas de produção aos quais eles dão assistência técnica aos princípios, né, do soja baixo carbono. Então, estamos aí realmente nos passos de aplicação, de viabilizar a aplicação da metodologia. E é claro que nesse ponto nós temos alguns desafios, né, Rogério? E assim, a gente sempre coloca o exemplo da evolução de um software, né? Geralmente a primeira versão de um software não é a melhor para aquele momento. Então nós temos, né, a consciência, né, da necessidade de nós estarmos melhorando o protocolo, né, ao longo do tempo para torná-lo mais barato, mais acessível, né, ao produtor. E o grande desafio ali exatamente são as auditorias, né, a coleta de evidências para auditorias. E nesse sentido eu acho que os programas da Embrapa já saem na frente, né, porque nós estamos trabalhando sempre com um número pequeno de indicadores, um número enxuto de indicadores, onde as evidências para verificação do atendimento ou não aos mesmos são inclusive obtidos em bases públicas de dados, o que barateia bastante, né, o processo. Então, certamente os próximos passos envolverão já realmente a parte da certificação propriamente dita. Henrique, Celso, a gente não poderia concluir esse podcast sem visitar um ponto muito importante. Nós falamos aqui da Agrosfera, que é um espaço que a UPL, a empresa que tem o propósito de reimaginar a sustentabilidade, estabeleceu dentro da AgriZone para divulgar esses fatos e dados que fazem da agricultura tropical brasileira a agricultura mais sustentável do mundo. Qual relevância vocês consideram dessa iniciativa do Brasil de estabelecer um espaço para elevar a qualidade do discurso sobre a segurança alimentar, as cadeias agroalimentares e os biocombustíveis dentro do contexto das COPs? Rogério, eu acho que foi um golaço, né? Se a gente pode dizer assim. Eu fiquei 30 anos na Embrapa, fui presidente da instituição, fui executivo durante 15 anos, né, e nos últimos 4, né, com 19 a 23, fui presidente da empresa e realmente a Embrapa ela nos surpreende sempre, né? E eu, como uma pessoa que já passou pela instituição, uma pessoa que me considero da casa, sou prata da casa, né? Cheguei aqui a Belém e fiquei surpreso com o que encontrei aqui. Então, eu acho que a AgriZone é a melhor notícia da COP30. Eu ainda ontem falei para 2 canais de televisão que cobrem o agro, a AgriZone é a melhor notícia da COP30 realizada aqui em Belém, no Pará. Eu espero que outros países, né, que tudo indica, né, Rogério, que vai ser a Austrália, a próxima COP, né? Todo mundo tem comentado que a candidatura da Austrália vai muito bem. Pois é. Então, espero que eles aproveitem essa ideia, né, copiem essa ideia do Brasil. Eu espero estar lá o ano que vem, na Austrália, se lá for confirmado, né, porque mostramos aqui que é possível fazer uma COP com organização, sem invasão, sem quebra-quebra, com tranquilidade e mostrar que o agro, como eu disse, ele é parte da solução e não do problema das mudanças climáticas. Henrique, você que é o líder técnico do programa, que mensagem você deixa para os produtores rurais, em especial os nossos sujicultores, né, que vivem do cultivo da soja, sobre o programa? A grande mensagem é que o programa vem para ajudar todos vocês, produtores, né, a diminuir a pressão que existe externa, né, de forma a mostrar, através da apresentação de resultados obtidos, né, com base em critérios cientificamente validados, né, que mostram que vocês, produtores, além de alimentar o mundo, né, são parte importante da solução para a crise climática, né? Então a gente espera tê-los
né, num futuro próximo, como sendo certificados do soja baixo carbono, evidentemente, mas mesmo quem não se sente à vontade, né, num primeiro momento de aderir ao programa de certificação, tenha certeza que só haverá benefícios pela mudança de conceito que haverá, principalmente do público externo, né, e mesmo da sociedade brasileira em relação ao nosso agronegócio. Formidável. E antes de encerrar, eu queria pedir para vocês uma mensagem final para o produtor rural. Essa semana a gente teve aqui a divulgação de um trabalho, na verdade a atualização de um trabalho muito valoroso da Embrapa Territorial, demonstrando que o Brasil segue aí conservando 66% do seu território com vegetação nativa, que a agricultura utiliza apenas 10% do território do Brasil para manter esse país como o celeiro do mundo, sendo capaz de alimentar mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Nesse contexto, Celso e Henrique, qual a mensagem final vocês deixam para quem está em casa nos assistindo? Vou começar por você, Celso, e depois sigo contigo, Henrique. A mensagem é curta. Vocês, produtores rurais, vou aproveitar aqui, estou vendo o painel com a foto do Carlos Perecer, meu amigo, né, que hoje é um dos maiores e melhores produtores de café. Vocês são os heróis que a sociedade brasileira não sabia que precisava, mas precisa. Um abraço para vocês. Com você, Henrique. A minha mensagem final é de parabéns. E muito obrigado, produtor brasileiro, por tudo que vocês fazem, não só pelo nosso país, mas pelo mundo, e muitas vezes sem ser devidamente reconhecido. Bom, eu não poderia concluir esse podcast sem uma mensagem muito próxima do Celso Moretti, do Henrique De Biasi, de que nós da UPL temos orgulho de fazer parte desse grande ecossistema que apoia o produtor rural brasileiro. O produtor rural brasileiro, além de cumprir com a sua missão de alimentar o mundo, também cumpre a sua missão de conservar a natureza, de atuar na preservação ambiental e de fazer uma agricultura cada vez mais produtiva e eficiente. Enfim, concluímos mais um Upcast. Acompanhe a Embrapa Soja nas redes sociais, acompanhe a UPL nas redes sociais. Muito obrigado, Celso, muito obrigado, Henrique, e até a próxima!